Boa tarde a todos. Nós vamos hoje falar aqui de um assunto da trigonometria, dando continuidade aos nossos estudos. Então, hoje nós vamos falar de círculo trigonométrico e as funções trigonométricas. Então, nós vamos aqui acessar um site para mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Então, como vocês podem observar aí, nós temos na tela um círculo trigonométrico. Então, esse aqui é um programa do GeoGebra que você também pode utilizar na sua casa, mas nós estamos demonstrando para você aí na tela para verificar os pontos, né, os valores do seno e cosseno, que são valores que nós já estudamos, mas pelo menos para você ter essa visualização do que representa os valores de seno e cosseno. Lembrando que o seno ele é projetado aqui no eixo X, aqui onde nós estamos mostrando aqui, e o seno, melhor dizendo, é no eixo Y aqui, e o cosseno, conforme está escrito aqui, no eixo X. Então, cosseno, eixo X, e o seno no eixo Y. Então, nós vamos fazer a variação do ângulo aqui, conforme você vai verificar agora. Então, nós estamos, conforme você está vendo aí, aqui nós temos a medida do ângulo de 9 graus, estamos variando. Então, você percebe aí que o seno 0,15, então o seno é esse valor aqui, no eixo Y aqui, esse valor menor aqui, em vermelho. Cosseno 0,98, conforme você está vendo aqui, no eixo X. Então nós vamos aumentando esse ângulo aí. Então, como você pode perceber, agora nós temos aí um ângulo de 30 graus. 30 graus, conforme nós já vimos em sala de aula, o seno representa 0,5, ou seja, essa medida que é, conforme eu falava na sala de aula, a medida do seno é a projeção, né, da medida do ângulo. Então essa projeção que está em vermelho aqui, ó, é o que representa o valor do seno, 0,5. Então essa medida aqui é 0,5, considerando que o raio do círculo trigonométrico vale no máximo 1. E aqui também, né, o máximo é 1. E o cosseno, conforme você verifica, conforme vai aumentando o ângulo, ele vai diminuindo. Então vamos aumentar o ângulo. Aí você vai perceber essa variação entre seno e cosseno. Conforme o seno vai aumentando, o cosseno vai diminuindo. Esse é um valor de 45 graus. No 45 graus, a medida vermelha corresponde igual à medida azul. Por isso que o valor de seno e cosseno são iguais, conforme você pode verificar aí na tela. E nós vamos aumentando aqui. Por exemplo, de 60 graus. 60 graus aqui no eixo Y, está em vermelho, o valor do seno é 0,866, está quase chegando a 1. O cosseno agora é meio, né? Conforme o valor em azul aqui. E aí nós vamos se aproximando do ângulo de 90 graus. Conforme nós tínhamos já visto, o seno de 90 é 1, porque a projeção no ângulo de 90 graus aqui, nesse ponto que nós estamos mostrando para você, o seno é 1, porque essa parte em vermelha é o raio total que vale 1. Se nós diminuirmos um pouquinho, você perceba aqui no cosseno. O cosseno está quase chegando a zero. Então, quando chega em 90, ele vai zerar nessa parte aqui. Ele está em azul aqui, ó. Então, quando chegar em 90, lá, ele vai zerar. 90, por isso que o cosseno de 90 é igual a zero. E aí nós vamos fazer a volta completa até chegar. E aqui também você lembra que esse valor aqui é π sobre 2, né? 90 graus ou π sobre 2,
conforme nós já vimos em sala de aula. Vamos continuar variando o nosso ângulo aqui. Estamos aumentando, passou de 90 graus, estamos indo para 110, 120. Conforme você verifica o valor do seno nesse ponto aí é 0,866 e ele corresponde ao mesmo valor do ângulo de 60 graus conforme nós vimos agora há pouco, anteriormente. O cosseno é menos 0,5 porque ele está aqui do lado esquerdo, à esquerda do zero. Então no eixo Y, quando está à esquerda, é negativo, conforme nós já vimos anteriormente. E assim vai indo. Para todos os ângulos você vai fazendo essa projeção aqui e aí você tem uma ideia de como é o valor de seno e cosseno, que são os valores que nós usamos, são tabelados, mas aqui é importante que você veja como eles variam essa relação. Eu acredito que fica mais fácil de você visualizar aí os valores de seno e cosseno que nós temos em tabela. Agora nós vamos verificar uma outra tabela aqui. Então vamos aguardar aqui um pouquinho, enquanto essa tela abre, ele está pensando. A internet está um pouco devagar, nós vamos... Ok, abriu aqui, então vamos mostrar para vocês aqui. Então nós estamos agora vamos mostrar a relação do seno com a função trigonométrica aqui. Isso é importante para você. Nós vamos fazer um exercício que nós vamos ter que verificar essa relação aí. Então, entre o círculo trigonométrico e a função trigonométrica, onde nós vamos, nesse caso aqui, eu assinalei o seno, a função senoidal, essa curva que você vê é a função senoidal. Então, conforme você verifica aqui no eixo X, à direita do zero, nós temos aqui os 180 graus, que corresponde ao valor de π, o 360 graus, que corresponde a 2π. Aqui, entre 0 e 180, nós temos o 90, que nós teríamos o π sobre 2. Entre 180 e 360, nós temos o 270, que é o 3π sobre 2. Conforme você já sabe. Então, lembrando que aqui no eixo X pode ser colocado em graus ou em radiano, conforme nós já vimos, né, em sala de aula. Então, nós vamos verificar aqui a construção, aqui, a relação, conforme eu vou variando aqui. Essa aqui, lembrando, essa é o jeitão, é o formato da curva senoidal. Então, quando você vê um gráfico do seno, você já viu o jeito dela. Ele começa aqui a partir do zero. A diferença da curva cossenoidal ou a curva do cosseno é essa aqui. Então, essa em azul. Perceba que o seno estava começando do zero e o cosseno é o inverso. Ele começa aqui no 1. Então, isso é importante para você reconhecer o gráfico de uma função seno, de uma função seno e uma função cosseno. Então você já sabe, função cosseno tem esse jeitão aqui, essa curva azul. Se eu clicar aqui em seno, essa é a curva senoidal. Se eu clicar aqui em tangente, essa é o jeitão da curva tangente. Então você já sabe pelo menos reconhecer. Quando você vê isso aqui, é a função senoidal que começa no zero. A função cosseno que começa a partir daqui do 1 e vai dando, exercendo a curva. Em função, nós vamos verificar que dá de uma volta, que dá em torno da circunferência.
e tangente, que tem esse formato aqui. Então vamos começar aqui pelo seno. Então nós vamos, como é que essa curva foi construída? Vamos verificar aqui. Eu vou variando aqui o ângulo. Então comecei a variar aqui. Então, ângulo de 7 graus, e nós vamos aumentando conforme você vai percebendo aqui, até chegar ao 90 graus. Então, como nós chegamos 90 graus, você percebe que o seno vale 1. Então, aqui no eixo Y, o valor 1. E assim nós vamos indo, vai construindo a curva senoidal conforme vai variando o ângulo. Você perceba aí que esse ponto vai variando aqui. Estamos em 119 graus. Vamos andando, chegamos aqui até 180, conforme está o ponto aqui. E isso vai continuando, aqui 270, quando chegou nesse ponto, até chegar em 360 graus. E a curva aqui nós já sabemos que é o período, né, de uma volta. Período correspondente a uma volta, que vai de 0 a 360 graus ou de 0 a 2π. E eu posso dar mais de uma volta também, ele continua. Mesmo processo, ele vai continuando. Vai dando mais de uma volta. Então, você perceba aí que existe uma relação entre o círculo trigonométrico e a construção da função senoidal. Então, quando você verifica esse gráfico, ele sai dessa construção. Assim também como na função cosseno. É o mesmo processo. Mesmo processo, vamos começar aqui, ó. Então a curva vai sendo construída do mesmo jeito aqui. E na função tangente, você tem esse formato aqui. E agora nós vamos passar para um outro gráfico aqui. Inclusive, depois você também pode acessar na sua casa. Tem aí na tela, tá aparecendo aí esses links aqui. Você pode depois tirar uma foto, tirar um print da tela aí e acessar aí ou no seu computador ou no celular também é possível. Vamos mostrar mais um aplicativo aqui. Esse aplicativo é do GeoGebra. Então, só para você entender aqui, é o mesmo processo. Função seno, ele vai exercitando aqui, fazendo a volta em torno da circunferência e vai traçando. Aqui nós já temos um caso em que nós temos aqui no eixo X em radianos, π, 2π, e poderia ser colocado em graus conforme no outro gráfico também. Então, só para você visualizar o quanto ele vai exercendo a curva. Então, chegou aqui em 180, aí ele vai chegando em 270, quando chegar em 360 ele volta novamente. Isso aqui ele só está programado para fazer uma volta, depois ele retorna novamente. A mesma coisa o cosseno, agora ele pode fazer as duas juntas, só para você verificar a diferença dos dois gráficos juntos. Então, o gráfico marrom nós temos o seno e essa linha verde é a execução do cosseno. Então você vai ver a diferença dos dois em conjunto aí. E nós poderíamos também colocar a tangente e executarmos as três curvas juntamente. Ou então posso deixar só a tangente para você ver que é conforme os gráficos que nós já tínhamos mostrado anteriormente. Então fica aí para você essa demonstração, para você ter essa visualização da função seno do círculo trigonométrico, porque
Depois essa visualização vai facilitar em alguns exercícios que nós vamos fazer posteriormente. Se você quiser, nós temos aí novamente estão aí na tela os endereços onde nós acessamos para mostrar esse círculo trigonométrico, né, através do site aqui do GeoGebra.